Origem dos Braganças, Braganções ou Bragançãos. Dom Mendolão de Bragança, primeiro senhor de Bragança, meu 28º avô, 15 vezes meu avô, nobre cavaleiro medieval, senhor feudal que viveu na região de Bragança, contemporâneo do rei Afonso VI de Leão, era filho de Alano II, duque da Bretanha, 5º conde de Nantes, que fugiu da Bretanha para o reino de Leão. Dom Mendolão de Bragança era 7º, 11º e 12º avô de Dom Nuno Álvares Pereira, segundo condestável do reino de Portugal. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom Mendolão de Bragança, primeiro senhor de Bragança, nasceu na Bretanha, França, no ano 1000, e morreu em Bragança, Portugal, no ano 1050, era filho de Alano II, duque da Bretanha, 5º conde de Nantes e de Odoaris, neto paterno de Guerque, barão Ancenis, 4º conde de Nantes e duque da Bretanha, e de Aremburges de Anciães, e neto materno de Odoarius, conde e presor de Chaves. Dom Mendolão, ou Alanis, primeiro senhor de Bragança e de outras terras, foi um nobre cavaleiro medieval que viveu na região de Bragança, contemporâneo do rei Afonso VI de Leão. Segundo o livro velho de linhagens era clérigo, muito provavelmente no mosteiro de São Salvador de Castro de Avelange, e filhou uma princesa arménia, que, segundo o que se sabe, pertencia à dinastia Arconide Vasporacânia, quando esta se instalou no dito mosteiro, no decurso de uma peregrinação que então fazia a Santiago de Compostela. Genealogia. Uma teoria, a mais viável, sobre a ascendência de Dom Mendolão, baseada na raridade do seu patronímico, Alano, dá-o como filho de Alano II, duque da Bretanha, 5º conde de Nantes, que fugiu da Bretanha para Leão, sendo possivelmente o fundador do mosteiro de São Salvador de Castro de Avelange. A mãe de Dom Mendolão de Bragança era filha e sucessora do Odoarius, conde e presor de Chaves, que, provavelmente, também está relacionado com a fundação do mosteiro de Castro de Avelange, podendo ser mesmo o seu fundador. Alguns autores franceses consideram que Alano de Bretanha morreu em 990 e que seu primo Conan I, o Torto, lhe tomou nesse ano os condados de Bretanha e de Nantes. Mas isso não é verdade, pois Conan I já aparece num documento de 16 de agosto de 976 na corte do conde Eudes de Chartres como Conan dos Comes Britanniae, e o poder na Bretanha estava dividido pelo menos desde 965, como provam as cartas do Papa João XIII, e provavelmente desde 958, com a morte de Drou. Portanto, Conan I foi conde, ou duque, da Bretanha ainda em vida de seu tio Well I, que só morreu em 981, assassinado justamente a mando de Conan I, portanto muito antes de ter sido conde de Nantes seu tio Guerque, barão Ancenis, conde de Nantes e Bretanha, pai de Alano II e avô de Dom Mendolão de Bragança, assassinado em 988, também a mando de Conan I, sendo sepultado na abadia de Saint Salveur de Redon. Conan I, o Torto, reclamava a sucessão como neto, materno, legítimo do duque de Bretanha, Alano Barba Torta, primeiro contra o tio Well, duque conde da Bretanha e conde de Nantes, e depois contra o tio Guerque, barão Ancenis, conde de Nantes e Bretanha, que estava nomeado bispo de Nantes, mas quando soube da morte do irmão fez-se logo eleger conde de Nantes, ambos filhos bastardos de Alano, Barba Torta. Nascido cerca de 933, Guerque, barão Ancenis, conde de Nantes e Bretanha terá casado cerca de 964, pelo que seu filho Alano de Nantes, nasceu cerca de 965, tendo portanto cerca de 24 anos quando seu pai foi assassinado. Como ficou dito, já desde 976 que Conan I se intitulava Conde da Bretanha, apesar do Well fazer o mesmo. Não é crível que o jovem Alano lhe fizesse frente e tivesse condições para se fazer eleger Conde de Nantes, e muito menos da Bretanha, ou tivesse sequer condições para manter a sua vida a salvo, depois de ver o pai e o tio assassinados. É portanto perfeitamente aceitável não só a informação francesa de que este Alano desapareceu, mas também a informação ibérica de que se refugiou no reino de Leão. Isto mesmo refere José Carlos Lourinho Soares Machado, Os Bragaçãos, Lisboa, 2004, seguindo a sugestão de Luís de Melo Vaz de Sampaio, que identifica este Alano com Alano II, 5º conde de Nantes que está na origem dos senhores feudais de Bragançãos, ou Braganções, e que foi pai de Dom Mendolão de Bragança, primeiro senhor de Bragança que casou com Joana Romais Ardrori Omás, princesa da Arménia, descendente sucessora do conde Odoarius, presor de Chaves e provável fundador do mosteiro de São Salvador do Castro de Avelange. Como bem salienta Luís de Melo Vaz de Sampaio, o nome Alan Alanus, Alano Alão, para além de absolutamente desconhecido na Península Ibérica,
era então propriedade exclusiva da Casa da Bretanha. O aparecimento naquela cronologia de um Alanus na Península Ibérica só pode corresponder ao do despojado filho de Guerque, barão Ancenis, conde de Nantes e Bretanha, tendo também em conta que deu origem a uma das poucas famílias verdadeiramente feudais que se conhecem nas terras de Portugal. Dom Mendolão de Bragança, primeiro senhor de Bragança, era avô de Dona Teresa Afonso de Celanova, mulher de Dom Egas Muniz de Ribador, o aio de Dom Afonso Henriques, e era bisavô de Dom Fernão Mendes de Bragança, cunhado de Dom Afonso Henriques, rei de Portugal, porque casou com uma irmã deste nosso primeiro rei. Sobre as primeiras armas dos Braganças, Braganções ou Bragançãos. A única referência que se encontrou, por um mero acaso, e que nos leva às prováveis primeiras armas dos Braganças, Braganções Bragançãos, foi descoberta e interpretada das armas tumulares de Dom Nuno Martins de Chacim, meu 24º avô, 5 vezes meu avô, do seu túmulo no mosteiro de Castro de Avelange, que são as primeiras armas tumulares encontradas em Portugal. De realçar que Dom Nuno Martins de Chacim era descendente de Dom Mendolão de Bragança, primeiro senhor de Bragança, e como tal teve a preocupação de mandar desenhar o seu brasão pessoal, duplamente, no seu túmulo, e nelas se evidenciam os arminhos, elemento fundamental das armas ducais da Bretanha. Para reforçar esta minha tese sobre as prováveis primeiras armas dos Braganças, Braganções Bragançãos, salienta aqui o facto de Dom Nuno Martins de Chacim ter dado origem a uma inclita linhagem, a dos Barreto, cujas armas que usaram e usam são completamente iguais às do Ducado da Bretanha. Sobre as armas de Chacim que Dom Nuno Martins de Chacim usou e estão representadas no seu túmulo, refere assim o Armorial Lusitano. As armas dos Chacins são, de arminhos, com banda de vermelho, carregada de 2 catitas de prata. Timbre, um javali de arminhos, passante. E sobre as armas dos Barreto refere assim o Armorial Lusitano. Trazem por armas, os Barreto de arminhos, pleno. Timbre, busto de donzela, vestida de arminhos com os cabelos soltos de ouro. Casamento e descendência. Dom Mendolão de Bragança, primeiro senhor de Bragança, casou com a princesa Arménia, da dinastia Arconi, Joana Romais Ardroriomás, minha 28ª avó, 15 vezes minha avó, filha do rei João Senecrim Arconi, último rei de Vasporacânia, e de sua mulher Cuscaus Bagratuni, princesa da Arménia, esta filha do rei Cassício I da Arménia. A princesa terá sido raptada quando vinha a Santiago de Compostela em peregrinação com seu pai João Senecrim visitar o corpo do apóstolo Santiago Maior de Compostela. Os turbulentos acontecimentos que então tinham lugar no seu longínquo reino de Vasporacânia, com a ameaça iminente das invasões bárbaras, justificariam esta peregrinação por parte do piedoso rei. Do casamento entre Dom Mendolão de Bragança, primeiro senhor de Bragança, e Joana Romais Ardroriomás, princesa da Arménia, meus 28º avós, 15 vezes meus avós, nasceram. Dom Fernão Mendes de Bragança, o Velho, casou com Dona, nome desconhecido, Afonso de Leão, filha legítima de Afonso VI, rei de Leão e Castela, meus 27º avós, 11 vezes meus avós. Dona Oruana Mendes de Bragança, casou com Dom Favos Sarrazins de Lanhoso, meus 27º avós, 11 vezes meus avós, filho do conde Sarracino de Lanhoso e de Dona Goda Muniz. Dona Froilo Mendes de Bragança, casou com Dom Afonso Nunes de Celanova, 5º duque da Galiza, meus 27º avós, 11 vezes meus avós.